Opa! Bom ou não? Eu sou o Breakpalk e seja muito bem-vindo ao nosso canal! Pra gente continuar falando sobre as seleções e os grupos que estarão na Copa do Mundo de 2022 no Catar. E no vídeo de hoje nós vamos finalizar a fase de grupos falando sobre o grupo G e o grupo H. E nesse vídeo a gente fala sobre a seleção brasileira. Lembrando mais uma vez que esse vídeo não é feito por um estudioso do assunto, nem por um jornalista, mas sim por um fã do esporte que coloca só as suas impressões sobre o que pode acontecer na Copa do Mundo. O grupo G da Copa do Mundo é composta pelos países Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. E a estreia desse grupo acontece no dia 24 de novembro, quando o Brasil enfrenta a Sérvia e a Suíça enfrenta a equipe de Camarões. Na segunda rodada, que acontece dia 28, Camarões enfrenta a Sérvia e a equipe da Suíça pega o Brasil. E o grupo finaliza no dia 2 de dezembro com Camarões e Brasil, Suíça e Sérvia. Este último jogo extremamente pegado devido a questões políticas e sociais envolvendo jogadores da Suíça com o país da Sérvia. O Brasil será campeão da Copa do Mundo e o vídeo acaba aqui. Brincadeiras à parte, a seleção brasileira vem com um esquema tático que no papel é o 4-2-3-1, mas é uma das equipes da Copa do Mundo que mais vai variar o seu sistema tático, dependendo dos jogadores que forem escalados. A tendência é que o Brasil comece com Fred e Paquetá no meio de campo, assim o lateral esquerdo da seleção brasileira terá liberdade para atacar a profundidade, enquanto o lateral direito se transforma num terceiro zagueiro no esquema, e Casimiro e Fred cuidam da cobertura dessa zaga, enquanto o Brasil ataca com 5 jogadores. Se o jogo tiver um pouco mais pegado, Paquetá recompõe o meio de campo e a defesa não sobe, ficando a cargo de Neymar e Richarlison o ataque, e Rafinha atacando bastante pela ponta direita. Em outro sistema, quando entra Vinícius Júnior, o Brasil ataca no esquema 4-2-4, lembrando os times da antiga, com Neymar fazendo a função de segundo atacante e os dois pontas atacando muitos laterais, Vinícius Júnior e Rafinha fazendo as suas, e o lateral esquerdo e o lateral direito do Brasil deixam de subir para dar também uma consistência defensiva quando o Vinícius Júnior entra no time. Engraçado é que Lucas Paquetá deve fazer a ponta esquerda na maioria dos jogos, mas quando o Vinícius Júnior for colocado nessa condição, quem deve sair da equipe é o volante Fred, com Paquetá sendo recuado para a função de volante. Para o primeiro jogo do Brasil, acredito que quem deve começar como centroavante é Gabriel Jesus, que agora está destruindo na equipe do Arsenal, já que o pombo Richarlison vem se recuperando de uma contusão na panturrilha e não jogou nos últimos jogos do Tottenham e deve ser preservado no início da competição. O Brasil, como é de costume, vem com um time bastante experiente, com 3 remanescentes da Copa de 2014 no Brasil, que são Daniel Alves, Thiago Silva e Neymar. Esses dois últimos que não participaram da goleada de 7-1 sofrida contra a Alemanha, um porque estava suspenso e o outro porque estava machucado. A equipe do Brasil é formada basicamente por jogadores que jogam no exterior, a maioria joga a Premier League, e são 3 os jogadores que atuam no Brasil, que são eles o Everton, goleiro do Palmeiras, Everton Ribeiro e Pedro, que atuam na equipe do Flamengo. Todos esses que atuam no Brasil não devem começar jogando, mas devem ser bastante utilizados, com exceção do goleiro do Palmeiras, no decorrer da competição. A maior esperança de gols e de fazer uma Copa belíssima do Brasil, é claro que fica por conta de Neymar. O atacante que participou das Copas de 14 e 18 tem apenas
4 gols na competição e diz que essa deve ser a última Copa em que ele atua com a seleção brasileira e por isso quer mostrar grande serviço, quem sabe sendo o artilheiro da competição. A segunda equipe desse grupo é a Sérvia, que com essa denominação tem 2 jogos contra o Brasil e 2 derrotas. Inclusive, um desses 2 jogos aconteceu na última Copa do Mundo, em que o Brasil venceu a Sérvia pelo placar de 2-0. Mas o time da Sérvia para esta Copa do Mundo de 2022 vem bastante diferente e muito mais forte do que na Copa passada, com o seu maior destaque nas últimas temporadas sendo o jogador Vlahovic, que hoje atua pela Juventus, mas que chega nessa Copa sofrendo com lesões e não está no auge da sua forma física. E um meio-campo formado pela trinca Kostic, Tadic e Milinkovic-Savic, que podem dar trabalho a qualquer time dessa competição. Inclusive, Kostic foi o melhor jogador da Sérvia no último confronto contra o Brasil, dando muito trabalho. Mas o principal jogador dessa equipe é o multifazedor de gols Mitrovic, que mesmo jogando há 5 temporadas no Fulham, vem colecionando artilharias, tanto na segunda divisão, quanto fazendo bom serviço na Premier League. A Sérvia é treinada por Dragan Stojkovic e costuma jogar com uma tática 3-5-2 para que Mitrovic e Vlahovic joguem juntos no ataque. A equipe da Sérvia é totalmente internacional, com apenas 2 jogadores jogando no futebol local. A terceira equipe desse grupo é a Suíça, que é tradicionalmente a equipe mais difícil do Brasil enfrentar em Copas do Mundo. O retrospecto geral desse confronto aponta 2 vitórias da Suíça contra o Brasil, 3 derrotas e 4 empates, inclusive nos 2 confrontos em Copas do Mundo. Brasil e Suíça até agora terminaram empatados. O primeiro em 1950 terminou 2-2 e o último, que aconteceu em 2018 na estreia do Brasil, terminou 1-1. A Suíça vem com nomes consagrados no futebol mundial, como o goleiro Sommer, do Borussia Mönchengladbach, Shaqiri, o jogador mais conhecido desse grupo, que está com apenas 31 anos, apesar de estar na seleção há muito tempo, e Xhaka, meio-campista controverso do Arsenal, além de jogadores mais jovens, mas bastante conhecidos, como o atacante Embolo, de apenas 25 anos, Zakaria, que tem a mesma idade, e Akanji, um pouco mais experiente, da equipe do Manchester City, com 27 anos. A equipe da Suíça costuma jogar num 4-2-3-1, com um meio-campo bastante forte, com Zakaria e Xhaka controlando as ações no centro, para Shaqiri atacar as pontas, como ele sabe fazer muito bem. Uma particularidade dessa equipe é que, como a seleção da Tunísia, a Suíça convocou para a Copa do Mundo 4 goleiros, sendo que 2 deles são bastante conhecidos e podem ser titulares sem baixar o nível da seleção. O já falado Sommer e o jogador da equipe do Dortmund, Kobel. Qualquer um que entrar na meta da equipe suíça pode dar muito trabalho, principalmente para a seleção brasileira. A última equipe deste grupo é a equipe de Camarões, que é o patinho feio do grupo, que vem sofrendo com denúncias de que a convocação final da equipe para a Copa do Mundo sofreu interferência direta tanto da federação do país, que é presidida por Samuel Eto'o, quanto do presidente do país. Escândalos à parte, o grande destaque da equipe fica por conta do goleiro da Inter de Milão, Onana, que no último ciclo sofreu uma punição de 1 ano por doping, mas vem voltando à boa forma que ele veio apresentando no Ajax, e é um nome muito seguro na meta da equipe camaronesa, além dos jogadores de frente, em Belmoud, Abubakar, que é o capitão dessa equipe, e disse que Camarões vai passar
passar de fase com facilidade. E o atacante do Bayern de Munique, Choupo-Moting, que vem em ótima fase na equipe bávara. A equipe de Camarões é treinada desde março de 2022 pela lenda da própria seleção, Rigobert Song, jogador que atuou junto com o presidente da federação, Samuel Eto'o, mas que em 6 jogos já tem 3 derrotas no currículo e que costuma colocar Camarões num 4-4-2 para que Aboubakar e Choupo-Moting decidam lá na frente para a equipe. Em confrontos com a seleção brasileira, em seleções principais, Camarões tem 6 jogos, com 5 derrotas para o Brasil e apenas uma vitória que aconteceu na Copa das Confederações. Em Copas do Mundo, Camarões tem 2 jogos contra o Brasil e 2 derrotas por diferença de 3 gols. Fazendo uma análise do grupo G, esse grupo tá longe de ser um grupo fácil para o Brasil, principalmente o segundo jogo contra a Suíça, mas eu não acredito em uma eliminação na fase de grupos, já que a última do Brasil foi em 1966. Inclusive acredito que o Brasil será primeiro colocado nesse grupo, mas talvez não com 3 vitórias. E diferente do que a maioria pensa, a Suíça será a segunda colocada nesse grupo. Camarões não deve fazer frente contra nenhuma seleção. Brasil e Suíça classificados em primeiro e segundo lugar, respectivamente, nesse grupo. E por fim, o grupo H é composto por Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul e tem seu primeiro jogo no dia 24 de novembro, quando Portugal enfrenta Gana e Uruguai enfrenta a Coreia do Sul. No dia 28 de novembro, Gana enfrenta a Coreia do Sul e temos um confronto muito forte entre duas seleções candidatas a bons trabalhos nessa Copa, Uruguai e Portugal, e o grupo fecha com Coreia do Sul e Portugal, Gana e Uruguai. A equipe de Portugal tem um dos elencos mais fortes dessa Copa do Mundo, porém vem com um vestiário bastante abalado depois das fortes declarações de Cristiano Ronaldo para um repórter inglês, e isso pode atrapalhar demais essa seleção. Mas no papel a seleção de Portugal é uma das mais fortes de sua história, mais forte inclusive do que a equipe que foi quarta colocada em 2006, cujo único representante é Cristiano Ronaldo, que vai para sua 5ª Copa do Mundo e pode se tornar o único jogador da história a marcar em 5 Copas do Mundo diferentes. Portugal ainda vem com jogadores bastante fortes do meio para frente, como Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Félix e o melhor jogador do campeonato italiano da temporada passada, Rafael Leão. Esses dois últimos ainda muito jovens, que teriam lugar cativo em qualquer seleção do planeta. Uma das surpresas da convocação foi o jovem zagueiro central Antônio Silva, de apenas 19 anos, que vem fechando tudo na zaga do Benfica. Portugal é treinado pelo controverso Fernando Santos, que é indicado pelos especialistas como o maior responsável por essa seleção de Portugal não deslanchar, mas ele vem com prestígio após ser campeão da Copa da Europa em 2016 por Portugal e também da Liga das Nações, sendo um dos técnicos há mais tempo no cargo de uma seleção nessa Copa do Mundo. Portugal costuma jogar no 4-2-3-1, com o time todo trabalhando para que Cristiano Ronaldo possa fazer seus gols lá na frente. A segunda equipe do grupo é a equipe de Gana, que teve uma estratégia muito interessante para conseguir jogadores melhores para o seu elenco, quando convenceu algum deles que tem alguma ligação com o país, seja por pais, avós ou nascimento no país, a saírem de outras seleções e optarem pela seleção ganesa. Por isso, Gana tem hoje 8 jogadores que possuem, além da sua nacionalidade, outra nacionalidade de países europeus.
como é o caso de Iñaki Williams, por exemplo, que já atuou várias vezes pela seleção da Espanha, e Tariq Lamptey, que nasceu na Inglaterra, mas tem ascendência ganesa e também faz parte desse time. Gana, para estar nessa Copa, eliminou a favorita Nigéria na fase final das eliminatórias africanas e vem como uma incógnita nesse grupo, podendo atrapalhar os grandes favoritos, apesar de ser a terceira força desse grupo. A equipe tem como destaques os irmãos André Ayew, mais famoso, e Jordan Ayew, que são filhos da lenda ganesa Abedi Pelé, que podem atuar tanto no meio-campo quanto no ataque, além do seu jogador mais valioso, Thomas Partey, volante que hoje atua na Premier League pelo Arsenal. A equipe é treinada pelo também ganês Otto Addo e também atua num 4-2-3-1, que pode se transformar num 4-4-1-1, dependendo de quem fizer a função de meia central desse time. O representante sul-americano desse grupo é a equipe do Uruguai, que vem com muitos jogadores experientíssimos e com a mudança drástica que foi a substituição do técnico Tabárez, que comandou a seleção já na Copa do Mundo de 2006 e só agora em 2022 não estará no comando do Uruguai. E a equipe possui 6 jogadores que têm 35 anos ou mais. Destaques para as lendas Godin na zaga, Muslera o goleiro e os atacantes Luizito Soares e Edson Cavani, que todo amante de futebol conhece. O Uruguai conta ainda com um dos melhores jogadores do futebol brasileiro na atualidade, De Arrascaeta, será o comandante do meio de campo dessa equipe e um dos que vem em melhor fase nesse selecionado. Ainda do futebol brasileiro, a gente tem o jovem jogador Canóbio, representante do Atlético Paranaense nesse Mundial, e jovens promessas já realidades, como Darwin Núñez e Federico Valverde, que possui ainda menos de 25 anos. E o Uruguai será treinado nesta Copa do Mundo pelo treinador Diego Alonso e costuma atuar num 4-4-2. Mas o titular absoluto do ataque é Darwin Núñez, com Luiz Soares e Cavani tendo que brigar pela outra posição no ataque da Celeste Olímpica. Uma incógnita nesse time é Ronald Araújo, jogador do Barcelona, que está muito tempo afastado dos gramados por uma grave lesão, mas que foi convocado e, se tiver condições de jogo, será titular absoluto dessa zaga, mas também corre o risco de ser cortado antes do primeiro jogo do Uruguai na Copa do Mundo, que é o prazo final para que os jogadores contundidos se recuperem de suas lesões. E o último time do Grupo H é a Coreia do Sul, que à primeira vista parece que tem apenas um jogador, que é o ponta esquerda do Tottenham Son, um dos melhores jogadores asiáticos que eu vi jogar, mas ele sofreu uma grave lesão no rosto, o que pode atrapalhar um pouco seu desempenho durante a Copa do Mundo. Ele provavelmente deve jogar todo mascarado para proteger a grave lesão. Mas se engana quem acha que Son está sozinho nesse time. Ele terá a companhia do valiosíssimo zagueiro central do Napoli, Min Jae-kim, que tem um valor de mercado de 35 milhões de euros, além do Hee Chan-wang, que joga atualmente na equipe do Wolverhampton lá da Inglaterra, e da jovem promessa Kang In-lee, que atua na equipe do Mallorca, na primeira divisão espanhola. A equipe também tem a experiência de seu treinador português, Paulo Bento, que já tem 16 jogos oficiais este ano e tem 11 vitórias já, que costuma colocar a Coreia num 3-4-2-1 para que o ponta esquerda Son se aproxime do centroavante e faça uma boa dupla de ataque para surpreender os seus adversários.
Para o grupo H, acredito que não teremos grandes surpresas, apesar da Coreia do Sul ter eliminado a Alemanha na Copa de 2018. Acredito que isso não vai acontecer com as favoritas deste grupo e devem passar. Apesar do mau ambiente que existe em Portugal em primeiro e Uruguai em segundo. Lembrando que os componentes do grupo H enfrentam os do grupo G do Brasil. Então é bom a gente observar este grupo, já que o adversário das oitavas vem, caso o Brasil passe, do time que estiver em posição diferente do Brasil neste grupo. E esse foi o nosso vídeo de hoje sobre o grupo G e o grupo H da Copa do Mundo. Finalizando a fase de grupos, ainda teremos mais um vídeo em que a gente vai descobrir quem enfrenta quem e a nossa análise até chegar na grande final com o campeão nessa análise preliminar da Copa do Mundo. Deixe aí nos comentários quem você acha que vai ganhar a Copa do Mundo e quem vocês acham que se classifica em todos os grupos para a fase de oitavas de final. Beleza! E por hoje é isso. Se você gostou do que viu, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal e ative os sininhos para não perder nada que acontece aqui. E se possível, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Aqui a gente vai deixar algumas sugestões para você continuar assistindo o nosso canal. Contamos com a ajuda de todo mundo para ajudar esse canal a crescer. Então, um abraço do Breakbalk aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!